Irmãos, sem mais delongas, abram comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Orando ao Senhor, o Senhor me deu essa palavra. Creio que já muitos irmãos já ministraram acerca desse tema. Talvez eu fale algo repetido, mas o Senhor colocou muito forte no meu coração para que eu falasse sobre integridade. E se eu tivesse que dar um tema à ministração de hoje, seria integridade cristã. E eu gostaria de falar um pouco da importância de nós mantermos a integridade cristã como servos do Deus Altíssimo. Então, se você trouxe Bíblia, eu quero convidar você a se colocar de pé. Mateus capítulo número 5, vamos ler a partir do versículo número 13, amém? Dá um minutinho para os irmãos encontrarem. Aleluia, Jesus. Todos encontraram, amados? Mateus capítulo 5, verso 13 em diante. Então está escrito assim na palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém, amados? Coloca sua Bíblia no seu assento mais uma vez. Quero convidar você a colocar sua mão no seu coração, fechar os seus olhos. Vamos falar com o Pai mais uma vez. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor. Obrigado porque mais uma vez o Senhor nos permitiu entrar por essas portas, para entrarmos neste local que é chamado casa de oração, Senhor. Pai, obrigado porque nós temos a oportunidade de entoar louvores ao Teu nome, que é santo, santo, santo e poderoso. Ó Deus, que nesse momento nós venhamos diminuir, para que o Senhor venha crescer neste lugar, Senhor. Pai, nós repreendemos toda ação do maligno, todo o dardo inflamado do inferno. Pai, usa nossas vidas com poder e autoridade. Usa todos os Teus filhos que subirem aqui, Deus, que vierem aqui na frente para falar do Teu santo nome, da Tua palavra, que é pura, imaculada e genuína, Senhor. Mais uma vez nós te pedimos, Senhor, nos ajuda a mantermos o nosso testemunho, a nossa integridade cristã aos olhos do mundo, Senhor. Porque sem o Teu Espírito Santo nos guiando, nos direcionando, nós não somos capazes, ó Deus. Mas nós sabemos que quando o Teu Espírito Santo dirige nossos passos, Senhor, nós somos mais do que vencedores na Tua presença, em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Você pode se sentar aplaudindo o nome do Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Irmãos, quando nós falamos, quando nós declaramos para as pessoas que nós somos cristãos ou servos do Deus Altíssimo, logo vem à mente das pessoas o estereótipo do que é ser um cristão ou ser um crente em Cristo Jesus. Então essas pessoas esperam que nós, quando nós nos declaramos servos de Deus, que nós sejamos pessoas que andamos com a verdade, pessoas que se portam diferente, pessoas que se comportam diferente, pessoas que não frequentam todo e qualquer tipo de lugar. Nós somos seletivos onde nós vamos colocar a planta dos nossos pés. Então existe esse estereótipo criado, a imagem do cristão ou do crente. E hoje nós vemos que muitos cristãos não têm se importado muito com a sua imagem diante do mundo. Em várias cartas do apóstolo Paulo, até mesmo nos evangelhos, nós vemos essa orientação para aquele que serve a Deus, de que existe sim essa importância de se dar testemunho aos olhos daquele que nos assistem.
seja no âmbito familiar, seja no nosso trabalho, seja na faculdade, seja onde for que nós colocarmos as plantas dos nossos pés, as pessoas têm que notar algo diferente. Eu tenho certeza que você no seu trabalho, aonde você estuda, você é visto, você é notado de uma forma diferente. Porque você não consegue participar de todo tipo de conversa, você não consegue participar ou estar em todo tipo de convite que lhe é feito, porque uma vez que você tem um encontro genuíno com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, quando você desce as águas do batismo e que você é cheio do Espírito Santo, você prova algo que o homem é incapaz de te entregar. É uma presença tão gloriosa, tão magnífica ser batizado e ser cheio com o Espírito Santo e com fogo, irmãos, que é algo insubstituível ser cheio do Espírito Santo. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós passamos a ter discernimento de como funciona o âmbito espiritual. Então muitas vezes, quando nós nos deparamos com algum tipo de problema, seja ele familiar, seja ele no trabalho, seja onde nós estudamos, nós temos o discernimento de atuarmos de uma forma específica. Claro que muitas vezes o Espírito Santo vai nos encher e vai nos usar para orientar, para exortar ou até mesmo para edificar vidas. Então todos nós aqui, como servos de Deus, nós temos que nos preocupar com a nossa integridade, com o testemunho que nós estamos mostrando para o mundo. E muitos cristãos, irmãos, quero repetir aqui, não têm se preocupado com o seu testemunho, com a sua integridade cristã. E tanto o Senhor Jesus como as cartas do apóstolo Paulo, nós aprendemos que é necessário que nós venhamos nos importar sim com o nosso testemunho. Se você pegar Malaquias capítulo 3, verso 8, vai estar escrito lá: e mais uma vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, a diferença daquele que serve a Deus e aquele que não o serve. Então nós estamos vendo sim a diferença, irmãos. 1 João 2,15 está escrito lá: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então quando nós nos achamos à presença de Deus, acontece, irmãos, uma transformação nas nossas vidas. É necessário que essa transformação ocorra na minha e na sua vida, porque é somente a partir dessa transformação, de quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós começamos a ter uma vida diferente da do mundo, é que as pessoas passam a nos respeitar como servos de Deus. E aí a importância de nós nos preocuparmos com o nosso testemunho, porque quando você é um servo de Deus, cheio do Espírito Santo, já não cabe mais a nós roubarmos, já não cabe mais a nós nos prostituirmos, já não cabe mais a nós mentirmos, já não cabe mais a nós frequentarmos todo tipo de lugares, já não cabe a nós muitas vezes sentirmos um sentimento negativo contra o nosso irmão, contra nossos pais, contra nossos filhos, contra nossos irmãos, já não cabe mais. Porque passa a habitar em nós o Espírito Santo, e junto com o Espírito Santo, o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é paz, bondade, longanimidade, temperança, fé, amor, mansidão. Essas são as características que tem que acompanhar aquele que serve a Deus. Essas são as características que tem que acompanhar a minha e a sua vida como servos do Deus Altíssimo. E aí Jesus traz essa palavra aos seus discípulos: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Olha só, Jesus está dizendo, olha, a luz que há dentro de você, mesmo que você queira se esconder, dizer não para o seu chamado, ficar escondidinho, é impossível,
porque todos veem a luz que habita dentro de você, porque você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Aleluia! Existem muitos cristãos que estão experimentados na palavra, que já conhecem o Evangelho, que são maduros, mas que por um deslize ou alguma situação tem dito: Senhor, espera um pouco, agora não estou preparado para louvar, não estou preparado para pregar o Evangelho, não estou preparado para orar, estão se escondendo. Mas olha o que o Espírito Santo está dizendo para você: é impossível você se esconder do teu chamado, porque a unção que está sobre você foi eu quem coloquei, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Quem acredita, aplauda o nome do Senhor. Aleluia! 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 E quando o Evangelho, irmãos, diz que nós somos pessoas que temos que ter um comportamento diferenciado, não é porque nós queremos ser superiores aos outros, não. Pelo contrário, nós somos os menores, somos os mais pequenos. Mas quando Jesus nos direciona para sermos diferentes nesses requisitos ou nesses quesitos, é porque é necessário que as pessoas enxerguem essa diferença, para que a nossa pregação tenha valor, tenha peso, para que a nossa pregação seja respeitada aí fora. Porque uma vez que você se diz cristão, mas você vive cocheando entre dois pensamentos, uma hora está na igreja, uma hora está no mundo, uma hora vem para um culto de louvor, outra hora você vai para as danceterias, uma hora você está na igreja, outra hora você vai para os barzinhos, uma hora você jejua, outra hora você está fazendo uso de narguile, de cerveja, de uísque. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque todo aquele que se faz amigo do mundo, irmãos, torna-se inimigo do Senhor. E aí, o Senhor tem chamado a sua igreja para resplandecer em meio às trevas, porque está escrito que esse mundo, ele jaz no maligno, esse mundo está entregue ao maligno. Então você tem que exercer o seu ministério. Eu quero repetir, porque você é luz. Quando você chega no seu trabalho de manhã, quando você coloca os seus pés na empresa onde você trabalha, Jesus está com você, então é luz entrando naquele lugar. É por isso que muitas vezes nós somos tão perseguidos, Bruno, porque o inimigo, ele se incomoda com a nossa presença, porque ele sabe que aonde há um servo de Deus, pode haver toda uma mudança, porque nós carregamos a semente, que é a palavra de Deus transformadora. Então por isso que eu e você somos perseguidos, irmãos, porque nós temos uma luz que incomoda. Tem até uma ilustração, utilizada até no âmbito infantil, que é a ilustração da serpente e do vagalume. Não sei se vocês já ouviram. Diz que o vagalume passando ali pelas matas, aí a serpente atrás dele, correndo atrás do vagalume, e ele correndo, aí chegou a hora que descansou, parou e disse assim: peraí, eu não faço nem parte da sua cadeia alimentar, por que você me persegue? A serpente olha para ele e diz assim: é porque eu não suporto ver você brilhar. Está entendendo porque você é perseguido? Porque sobre você existe o brilho do Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! E aí Jesus diz assim, amados, no verso 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Ou seja, é necessário que nós venhamos resplandecer, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, para que Deus venha ser glorificado, o homem tem que ver as nossas obras sim, irmãos. Nós temos que fazer e fazer o nosso melhor. Aonde você trabalha, você tem que ser o melhor funcionário daquela empresa. Aonde você ensina, você tem que ser o melhor professor. Aonde você toca, você tem que ser o melhor. Aonde você trabalha, você tem que ser o melhor. Sabe por quê? Porque as pessoas vão olhar e falar: lá se vai um servo do Deus Altíssimo, lá se vai uma serva de Deus. O nome de Deus é glorificado através da minha e da sua vida, quando nós temos boas obras.
É tempo de nós termos boas obras diante dos homens, irmãos. E o contrário disso também é verdade. Quando nós temos um mau testemunho diante das pessoas, quando nós muitas vezes não nos comportamos como servos de Deus, onde nós trabalhamos, quando nós não conseguimos refletir a luz de Cristo, o Evangelho nos ensina que nós estamos vituperando o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o contrário disso também é verdade. Por isso que o tentador, todos os dias, ele tenta fazer com que nós venhamos pecar, amados. Por isso que o apóstolo Paulo também pega e diz: olha, aquele que está em pé, olhe, cuidado para que não caia. Sabe por que Paulo diz isso? Porque, amados, quando o homem cai, quando o homem peca, quando ele cai, imediatamente Deus é fiel. Se ele se prostrar, se ele rasgar suas vestes, pedir perdão a Deus, Deus vem, posta de misericórdia. Mas o homem não é assim, irmãos. Quando nós falhamos, quando nós erramos, o homem, quando ele tem a oportunidade, ele lança em rosto a nossa falha. Assim é um homem, diferente de Deus. Então por isso que você tem que se esforçar para continuar mantendo o que você está dando aonde você mora. Por isso que você tem que continuar se esforçando para manter o testemunho onde você trabalha. Por isso que você tem que continuar se esforçando para dar testemunho aqui na igreja e edificar os seus irmãos. Aquele que está em pé, olhe, cuidado, que não caia, diz o Senhor. E aí, quero voltar aqui no versículo 13, aonde Jesus disse: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, ou seja, sem sabor, com que se há de salgar? Para nada mais pressa, senão para se lançar fora, e ser pisado pelos homens. E aqui eu vou repetir algo que você já sabe, decore salteado. O sal, nesse período em que Jesus traz ensinamento para os discípulos, o sal aqui tinha pelo menos 3 finalidades básicas, irmãos: fins medicinais, culinária, ou para evitar o apodrecimento da carne, porque nesse período não existia freezer, geladeira. E aí todo o sal que vinha do Mar Morto era estocado, e quando esse sal perdia a sua propriedade, o seu valor, ele era lançado nos degraus do templo no inverno, porque no inverno os degraus do templo, quem ia ao templo, muitas vezes escorregavam, se machucavam. Então o sal ele impedia com que as pessoas viessem a se escorregar. Então esse sal era lançado sobre os degraus para ser pisado. O que Jesus está querendo dizer aqui? Olha, se você perder a propriedade que há em ti, ou seja, a presença do Espírito Santo, o seu testemunho não vai valer de nada. É por isso que Satanás todo dia se levanta para tentar te derrubar, para fazer você cair. Em contrapartida, o Espírito Santo todo dia, ele pode tentar, mas maior é o que está em você, que é a minha presença. Por isso, quando você se levanta, eu me levanto contigo. Quando você está trabalhando, eu estou contigo. Quando você está orando, eu estou contigo. Quando você sobe para glorificar o meu nome, eu estou contigo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Então, irmãos, integridade cristã, testemunho, nós temos que nos preocupar com o nosso testemunho. Não se deixe levar por todo vento de doutrina, por todo tipo de conversa. Se separe, seja diferente. Porque se o sal for insípido, para nada mais presta. Imagina onde você trabalha, você participar de todo tipo de conversa, conversa que não convém. Onde você estuda, participar de todo tipo de conversa. Ou frequentar lugares que deveria. O mundo assistindo. Capítulo 12, verso 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, olha só, tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, que é a salvação em Cristo Jesus. Então, irmãos, vamos deixar o embaraço. Será que existe pecado ou vontades tão fortes que não podem ser suprimidas pela presença do Espírito Santo? Eu acredito que não. Se nós clamarmos a presença do Espírito Santo, se nós desejarmos Deus com todas as nossas forças, não existe vontade carnal que vai ser superior à presença de Deus em nossas vidas. Não existe. Então, quando nós glorificamos a Deus, buscamos a sua presença, nós somos revestidos da armadura, capacete, espada, couraça e sapatos. Vocês estão me entendendo, irmãos?
integridade cristã, testemunho aos olhos dos demais. Aleluia. 1 Timóteo 3,7 também está escrito: convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então, é mandamento bíblico. Nós temos que ter bom testemunho dos que estão de fora. Porque uma vez que nós não damos testemunho, olha só o que Paulo escreve a Timóteo: para que não caia em afronta e no laço do diabo. Uma vez que o ímpio detecta um pecado em nossas vidas, e nós falhamos, olha lá, era crente? Por que está ali? Ah lá, não era crente? Por que fornicou? Olha lá, não é crente? Por que fica mentindo? Olha lá, não é crente? Por que está falando dos irmãos dele? Olha lá, não é crente? Por que frequenta os mesmos lugares que o mundo frequenta? Coloca os pés no mesmo lugar que os ímpios colocam bem. Vocês estão vendo, irmãos, a profundidade disso? A importância do testemunho. Eu sei que o momento atual, o cenário atual, o assunto hoje é nação de Israel. Muito válido, como o nosso presbítero disse aqui. Temos que orar pela paz em Israel, isso é bíblico. Mas em contrapartida, nós também não podemos nos esquecer do nosso compromisso como servos de Deus. Porque nós ainda temos tempo de ganhar almas para o reino de Deus. E o nosso testemunho conta muito quando nós queremos ganhar almas para o reino de Deus. Aleluia. Quando você dá testemunho, irmão, você não precisa ser um homem rico. E o que eu acho interessante é que hoje as pessoas, elas precisam de uma referência para seguir. Então, existem pessoas que se incomodam em ser membro de uma igreja pequena, e que muitas vezes o pastor, para dizer que Deus é na vida dele, assim como os judeus criam dessa forma, ele tem que ser uma pessoa com poder aquisitivo, ele tem que ter uma bela casa, tem que ter um bom carro, tem que ter uma conta recheada, ele tem que ser uma referência para que eu possa seguir. E aí quando eu olho para a minha vida, se eu dependesse disso, eu estava lascado, irmãos, porque eu não tenho nada. Só que o que me conforta é que Jesus disse: o que vocês estão procurando? Um homem com boas vestes? Um homem com bons trajes? Esses estão lá no palácio. Jesus disse que não tinha nem onde reclinar a cabeça, irmãos. Porque Jesus disse que o reino dele não é aqui, aleluia. Oh, aleluia, a sua morada não é aqui, aleluia. De repente você está morando numa casa que não te agrada, de repente você está dirigindo um carro que não te agrada, mas e se Jesus voltar agora, aleluia? Isso nem tem sentido mais para nós, irmãos, porque a nossa morada é celestial e eterna. Então não importa onde você mora, o carro que você dirige, o que importa é que tudo isso vai passar, mas a palavra de Deus vai continuar para sempre, porque ela é a única e genuína. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode glorificar a Deus por isso, aleluia. Aleluia. E aí, Deus, Ele está sempre pronto, irmãos, para fazer coisas extraordinárias por meio e através das nossas vidas como servo de Deus. Coisas extraordinárias. Coisas que muitas vezes o dinheiro não pode fazer, que o poder aquisitivo não pode fazer, que a influência não pode fazer. Deus só está procurando homens e mulheres dispostos a serem canais de bênção nessa terra. Só isso. Quando Deus olhar para a sua vida e Ele enxergar um sentimento sincero de que você quer ser um instrumento nessa terra para abençoar vidas, para libertar vidas, para abençoar vidas, se prepara, porque Deus vai encher a sua vida e vai começar a te usar com poder e autoridade. Ele só quer um coração sincero, genuíno, que deseje isso. E aí eu já dei um exemplo aqui, eu quero repetir. Me chama muita atenção a vida desse homem. Houve um homem, amados, que era um evangelista chamado George Miller. Talvez nem todos conheçam a biografia de George Miller. Está lá também no livro Heróis da Fé. George Miller foi um homem que leu a Bíblia pelo menos 200
vezes, a qual 50 vezes foram de joelhos. E já no fim da vida dele, um repórter pergunta para ele: o que você espera ainda da parte do Senhor? Ele diz: eu espero conhecer mais ainda a essência do Senhor Jesus Cristo, porque eu ainda conheço pouco. George Miller. O testemunho dele, o ministério dele, era baseado em 68, verso 5, onde diz que Deus é o pai dos órfãos. Ele tinha um orfanato onde ele cuidava de mais de 10.000 órfãos, irmãos. Tem noção do que é isso? Mais de 10.000 órfãos. Os seguidores de George Miller vão dizer que certa vez ele estava no seu quarto orando, e aí chega a rainha da Inglaterra na casa dele. Uma das suas criadas só bate na porta e diz: Senhor Miller, o senhor precisa descer, porque a rainha está lá na sala e ela deseja falar-lhe. E ele olha para sua criada e diz assim: eu não vou descer, porque agora estou falando com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo. Olha só a autoridade desse homem, irmãos. Olha só o compromisso com Deus, o testemunho. Ainda conto que certa manhã ele acorda, os seus criados batendo a porta do quarto dele, diz assim: Senhor Miller, nós não temos como alimentar os órfãos hoje. Não temos pães para alimentar os órfãos. Ele: pera aí um pouquinho, eu vou orar. Ele vai para o quarto dele, dobra o seu joelho e ele só diz uma frase, irmãos: Senhor dos órfãos, falta pão, em nome de Jesus, amém. Passa alguns minutos, o homem vem com várias carroças em frente ao orfanato dele. E ele para a carroça e diz assim: Senhor Miller, nós íamos levar esses pães para a família real, mas esses pães passaram do ponto e nós resolvemos trazer para o seu orfanato para não desperdiçar esses pães. Ele olha e diz: esses pães não passaram do ponto, foi Deus que respondeu a minha oração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso é intimidade com Deus, isso é compromisso com Deus, isso é aliança com Deus, irmãos. Está registrado que George Miller tinha um caderno de anotações, onde ele anotou pelo menos 50.000 orações, a qual Deus respondeu todas as orações de George Miller, amados. Irmãos, é ou não é testemunho impactante a vida desse homem? E aí, quando eu olho para as palavras de Cristo, onde ele diz: olha, vós fareis obras maiores do que a minha, porque eu vou para o Pai. Aí eu olho para a minha vida: Senhor, o que eu tenho feito, Senhor, para Ti? O que eu tenho feito de grandioso? Às vezes nós nos encontramos com nossos problemas, aquela rotina, aquela repetição todos os dias, e muitas vezes nós não pensamos no nosso chamado, no nosso ministério. E o que eu quero trazer para você hoje aqui é: comece a se lembrar do propósito pelo qual Jesus te chamou. Porque Jesus não quer que você simplesmente venha por essas portas, sente e fique ouvindo ministrações. Claro que existe um período onde Paulo disse que quando eu era menino, falava como menino, comia como menino, falava como menino, me comportava como menino. Mas vai chegar um momento que você vai amadurecer na fé. Essas coisas vão passar. E aí você vai entender que quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus, você se alistou para uma guerra, é diferente. Porque nesse momento existe uma batalha no plano espiritual aqui, irmãos. Nós não podemos ver, mas ela existe, ela é real. Efésios deixa muito claro isso. E aí por isso que você tem que se revestir do alto. Você tem que buscar revestimento, para que você venha suportar os ataques do maligno. Para quando você entrar no seu trabalho, as pessoas olhar para você, ainda que elas desejem o seu mal, nada pode te tocar, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Nada. Aí eu quero perguntar para você: qual o seu desejo, servo de Deus? Até onde você quer chegar, ministerialmente falando? Está bom para você até onde você tem chegado? Ou dá para você se alimentar um pouco mais da palavra e continuar um pouco mais adiante? Até onde você quer chegar? Você já pensou nisso? Qual o propósito do seu chamado? Nós temos que pensar nisso, irmãos. O que o Senhor tem me incomodado em algumas coisas, uma delas também é ganhar almas para o reino de Deus. Aonde eu trabalho, eu estou tentando evangelizar os meus companheiros de trabalho. Tenho ensinado o evangelho para alguns também.
E aí eu não sei se todos viram aquele ensinamento sobre casamento. Oh Deus, que responsabilidade! Irmãos, você já sabe o que eu quero dizer. Pregar o evangelho não é fácil, você tem que ter coragem. Para falar a verdade, você tem que ter coragem. Por que você acha que esses pastores que estão aí, esses teleevangelistas, não falam contra o pecado? Porque é muito cômodo você encher o seu templo, ter dízimos entrando, é muito bom isso. Imagina uma igreja gigante, poder aquisitivo alto, isso é muito bom. Faz a gente inchar, fermento dos fariseus. Mas por que não pregam contra o pecado? Nunca vi um televangelista abrir lá em Romanos capítulo 1, falar contra o homossexualismo. Nunca vi. Nunca vi falar sobre adultério, nunca vi. É difícil, irmãos, é só prosperidade e bênção, prosperidade e bênção. Tem alguma coisa errada. E aí eu quero dizer para você, vai chegar um tempo que Deus vai te tirar dessa cadeira. E para alguns, esse tempo vai ser mais curto. E Deus vai te levar a lugares aonde o seu viu e o coração não sentiu. Mesmo sem você acreditar, mesmo sem você ter dinheiro. Eu não sei com quem Deus está falando aqui, mas quando Deus te enviar, não se venda por qualquer coisa, porque maior é aquilo que Deus vai operar através e por meio da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E esse tempo vai chegar. Eu até me arrepio dizer isso aqui. Deus está falando ao coração de alguém aqui. Deus vai te enviar, mas quando você chegar lá, não se venda, diz o Senhor. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Aleluia. Você pode exaltar o nome do Senhor por isso? Aleluia. Aleluia. Jó, capítulo 13, verso 22, está escrito: chama, pois, e eu responderei. É o que Deus está falando para mim e para você, olha. Chama, pois, e eu responderei. Ou eu falarei e tu responde-me. Onde você tem buscado as suas respostas? Onde você tem buscado o conforto? Muitos cristãos, pela falta de maturidade, quando passam por algum problema, buscam refúgio ou buscam se abrir com um colega de trabalho que muitas vezes nem cristão é, nem conhecedor do evangelho é, muitas vezes até com alguém da família, por mais que tenha alguma expertise, alguma maturidade de vida, não detém a verdade do evangelho. E essas pessoas se abrem para pessoas que não têm conhecimento para direcionar as suas vidas. E aí o evangelho nos ensina o quê? A favor dos de dentro, consultar-se-ão de fora? Não, irmãos. Está com problema? Consulta os de dentro. Não quer se abrir com o pastor? Se abre com aquele irmão que você vê que tem uma vida santa, íntegra. Aquele homem honesto, que busca Deus. Aquela irmã que é santa, honesta, que busca Deus. Mas mediante seus problemas, não vá buscar ajuda lá fora, porque o mundo não detém a verdade. E a verdade você sabe que é o Senhor Jesus Cristo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade é Cristo. Você só precisa de Cristo. Você só precisa de Jesus Cristo na sua vida. Só de Jesus Cristo. Quem é que está disposto, assim como George Miller, ter experiências com Deus? E aí poder contar um testemunho desse, de poder dizer, não, eu experimentei o verdadeiro poder de Deus. Antes eu ouvia e contava e replicava testemunhos que eu vi em livros, redes sociais, mas agora eu tenho condição de contar o meu testemunho. Aleluia. É isso que nós temos que orar, Bruno, nesses últimos dias, para que nós sejamos instrumentos a qual o nome de Deus venha a ser glorificado. Irmãos, para o pregador não é fácil. Por quê? Quem pensa que ser um orador é fácil, não é. Porque quem prega, ele tem que alcançar tanto aquele que está iniciando, como os maduros. Os mais experimentados são os mais difíceis, porque esperam sempre uma novidade. E um outro ponto que também é difícil é que os que estão iniciando não compreendem o verdadeiro chamado do evangelho. E aqui eu quero falar para os experimentados, para os maduros,
para aquele que Jesus já pode, de certa forma, puxar a orelha e dizer que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Você é um ceifeiro que quando abre a boca, o céu se move ao seu favor. E aí Jesus está dizendo para você, abre a sua boca que eu encherei. Não se preocupe com os problemas, não se preocupe com os levantes. Simplesmente abra a sua boca porque eu vou encher, diz o Senhor. Vocês estão entendendo, amados, o que Deus está falando aqui? A minha oração é para que a partir de hoje você se importe sim com o seu testemunho. Você se importe com a imagem que você está passando aos lugares que você frequenta. Porque é só através do seu testemunho que as pessoas vão te respeitar como servo de Deus. É só a maneira como você se comporta que as pessoas vão querer parar para te ouvir. Se você não der testemunho, você vai se tornar uma pessoa insípida. Não vai trazer vontade nenhuma das pessoas ouvirem Jesus, o Jesus que você serve. Aleluia. Olha só, o sal também era usado para evitar o apodrecimento da carne. E aí eu quero repetir aqui. Muitos cristãos só não desistiram porque você é o sal na vida dele. Ei Jefferson, muitos cristãos não desistiram porque você é o sal na vida deles. Rodrigo, muitos não desistiram porque você é o sal na vida deles. E o Espírito Santo está usando as nossas vidas para evitar o apodrecimento da carne, ou seja, do seu próprio povo. Porque o sal é aquilo que conserva. Vocês estão conseguindo compreender isso? O sal é aquilo que conserva. É o Espírito Santo que está dentro de você que faz com que as pessoas não deixem o Senhor Jesus Cristo. Porque quando as pessoas olham para a sua vida e veem que você passa por lutas e mesmo assim você não desiste, isso traz um ânimo novo para essas vidas. Quando olham para a sua vida e muitas vezes veem você passando por uma dificuldade, por uma prova, por uma enfermidade, por uma dificuldade, por um problema no casamento, no relacionamento, e ainda assim as pessoas dizem, olha, mesmo com lutas ele não desiste do Senhor. Essas pessoas são impactadas pelo seu posicionamento, pelo seu testemunho. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Tornai a levantar as mãos e os joelhos desconjuntados, para que o sermão não desista, antes seja sarado, é o que está escrito na palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Comece a se importar e refletir a luz de Cristo, para que vejam as vossas boas obras e glorifique vosso Pai que está nos céus. O nome do Senhor só vai ser glorificado quando esse mundo começar a ver as boas obras na nossa vida. Então, irmãos, em nome de Jesus, saia daqui com essa palavra. A partir de amanhã, se preocupe com o seu bom testemunho e resplandecer como um astro nesse mundo, para que as pessoas vejam a luz de Cristo em você, para que essas pessoas sejam impactadas e o nome do Senhor Jesus Cristo venha a ser glorificado, exaltado sobre a terra. Aleluia! Pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero que você não perca o foco. Quero convidar você a fechar os seus olhos, aleluia. Quero que aí onde você está, você comece a buscar a presença do Senhor. Talvez você ainda não compreende muito bem o que é buscar a presença do Senhor, o que é ser cheio do Espírito Santo. Mas você vai aprender, aleluia. O Espírito Santo vai te ensinar. E talvez você que me ouviu ministrar hoje, talvez você não tenha se preocupado tanto assim com o seu testemunho, com a imagem que você tem passado para as pessoas que te cercam, mas que a partir de hoje, em nome de Jesus, você venha se lembrar da importância que existe em resplandecer como um astro nesse mundo, em você dar testemunho aonde você mora, onde você trabalha, onde você estuda. E se você sente que você tem falhado nessa área, comece a se arrepender agora. Comece a dizer, Senhor Jesus, eu não consegui dar testemunho, eu não consegui, ó Deus, ter uma boa imagem diante das pessoas, mas a partir de hoje, Deus, eu quero ter a minha vida transformada. Ainda que o mundo me chame de careta, ainda que o mundo me chame de crente quadrado, Senhor, eu quero primeiramente obedecer a Ti e resplandecer como astro nesse mundo, Pai. Aleluia. Diga para o Senhor o quanto você o ama, aleluia. Aleluia, Deus.